Então a primeira biblioteca que nós vamos importar é a NumPy. Então vamos vir import NumPy as NP. Eu acredito que a maioria das pessoas que estejam aqui já tenham visto a nossa primeira aula sobre Python, então vocês vão conseguir entender a maioria dos códigos aqui. Se alguém aqui não programa em Python, vocês vão provavelmente ter alguma dificuldade sobre essas aulas, porque basicamente essa aula não é sobre o Python, é sobre a regressão linear. Então vocês teriam algum problema. Ok? Aí aqui vocês podem alterar o nome. Se der 2 cliques aqui, vocês podem alterar o nome. Perfeito? Então vamos lá. A primeira biblioteca que nós vamos importar é a NumPy. Para que serve essa biblioteca? Essa biblioteca a gente consegue trabalhar com operações matemáticas, arrays e matrizes. Então é muito mais fácil a gente trabalhar com array e matriz utilizando o NumPy do que utilizando o Python puro. Então nós vamos sempre converter as nossas listas para um vetor NumPy, para fins de performance também. Ok? Então aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar meu conjunto de dados para treinamento. Então eu vou criar meu eixo X, vai ser igual a uma lista. Aqui a gente vai trabalhar com list comprehension para preencher essa lista. Então aqui eu vou estar criando dados fictícios, não vou estar buscando dados reais, mas depois dessa aula eu recomendo que vocês vão lá, busquem algum tipo de dado real e façam as próprias previsões de vocês. A única diferença do código seria que aqui na hora de preencher x e y, vocês não vão inventar valores aleatórios. Então eu vou criar valores, por exemplo, assim, 1, 2, 3, 4 e 5. O valor do eixo x seria a quantidade de quartos de uma determinada casa, e o eixo x seria o valor dessa casa. Então, para 1 quarto, eu teria um valor. Para 2 quartos, eu teria outro valor. Para 3 quartos, eu teria outro valor. Para 5 quartos, eu teria outro valor, e assim por diante. Então, para fazer isso, eu vou fazer for in range de 0, de 1 até 6. E printo x. Poderia colocar aqui de 0 até 5 também, não teria problema nenhum. Não tem problema ter 0 no nosso cálculo. Eu vou colocar aqui direto 5 também. Aqui a primeira vez que vocês rodam, vão demorar um pouco, porque vai estar conectando no kernel do Google Colab, ok? Então basicamente aqui já criei nosso eixo X, que é uma lista com esses elementos. Vamos criar o Y também. E for in range de 5 elementos. Mas eu não quero trabalhar com lista aqui, eu quero trabalhar com os vetores NumPy, com NumPy Array. Então, np.array e aqui np.array. Tá, Caio, mas por que a gente, qual que é a vantagem de a gente trabalhar com lista, com um NumPy Array do que com uma lista em Python? O NumPy Array eu consigo fazer coisas desse tipo. Então, se eu pego x vezes y e executo esse meu código, ele já me retorna a multiplicação de x por y. Então 0 vezes 0, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5. 4 vezes para no 4 vezes 4, né? Já que aqui o 5 não entra. Agora, se a gente estivesse utilizando uma lista, a gente ia ter que criar um for in range de até 5. A gente falava aqui assim, que uma variável qualquer, uma lista, x.append. É que eu falava que x na posição i vezes y na posição i. Teria que fazer algo do tipo assim. Existem diversas outras formas de fazer isso, mas basicamente teríamos que criar um for para fazer isso. Aqui com o NumPy não, então se eu pego x vezes y, ele já me retorna o resultado disso, da multiplicação de vetores. É como se fosse uma multiplicação de vetores e matrizes na matemática mesmo. Então basicamente criei minha estrutura de dados. Criei meus dados de treinamento. Então, basicamente, vamos importar a nossa biblioteca. A biblioteca que nós vamos trabalhar com gráficos é o matplotlib. Então, vamos lá, import matplotlib.pyplot splt. Então, basicamente, já está aqui a nossa biblioteca. Está rodando aqui, Cecília. Perfeito, então, Cecília. Então, import matplotlib.pyplot splt. Então, agora, para a gente printar um gráfico de ponto, nós queremos plt.scatter. Eu utilizo x, y. Eu dou um Shift Enter, ele me mostrou aqui o meu gráfico. Então, basicamente, eu consigo ver que aqui é uma reta perfeita. Eu já queria essa amostragem de dados sabendo que é uma reta perfeita, para que o erro seja quase zero ou zero. Porque se eu tivesse um ponto, por exemplo, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, ele encontra a média entre esses pontos. Ele não ia ter um erro igual a zero. Aqui nessa amostragem de dados é possível chegar muito próximo deste valor. Tá. Agora que eu tenho esses valores, nós temos que criar valores aleatórios para W0 e W1.
Por quê? Nós vamos começar o W0 e W1, lembra aqui que W0 e W1, W0 é o que corta, onde corta o eixo Y, onde a reta vai cortar o eixo Y, e W1 é a sua inclinação. Nós vamos o quê? Nós vamos começar esses valores com valores aleatórios. Então, vou falar que WS, então primeiro vamos importar from random, import uniforme, e aqui que eu vou criar uma lista chamada WS, ou seja, Ws, é igual a uma lista. Vou falar que uniforme de -1 até 1 for e in range de 2. Esse uniforme ele vai me gerar valores aleatórios do valor que está antes da vírgula até o valor que está depois da vírgula. Então ele vai me gerar valores aleatórios de -1 até 1. Nada menor do que -1, nada maior do que -1, ok? Então vamos continuar aqui. Mas eu tenho que converter isso daqui para um NumPy Array. Então np.array e vou mostrar WS. Então aqui eu já tenho -0.01 e -0.47. Vamos converter, vamos arredondar esses valores aqui para não ficar esses valores quebrados aqui, com muitas casas decimais após a vírgula. Opa, dei um Shift Enter sem querer. Então round, vírgula 3. Agora a gente só vai ter 3 casas decimais, fica um pouco mais fácil de trabalhar. Aqui ficou com 2 porque já aproximou para 2 casas, né? Ok, depois disso vamos visualizar a nossa reta no gráfico aqui em cima. Basicamente vou criar esse mesmo gráfico, só que com a reta para a gente visualizar quão boa essa reta já está aleatoriamente para o nosso conjunto de dados. Porque pode ser que por uma razão do acaso, a reta já tenha, por valores aleatórios, a reta já tenha sido a melhor reta perfeita. Então vamos dar uma visualizada nessa reta. Então a gente pode copiar essa linha de código aqui em cima, dar um Ctrl V. E aqui o que a gente faz? Primeiro a gente tem que criar a nossa hipótese. Então o que é a hipótese? Vai ser uma função na qual vai me retornar valores dado os valores do eixo x, ele me retorna valores no eixo x, no eixo y, na verdade. Então def hipótese. Então aqui eu recebo W0, W1 e x. E eu vou retorn exatamente essa fórmula que eu acabei de passar para vocês. Então retorna para mim W0 mais W1 vezes x. Vamos executar. Agora vamos passar aqui para a nossa hipótese, vamos executar essa nossa função. Vamos passar W0 é WS na posição 0 e W1 é WS na posição 1. Ok? O Baluque é muito inteligente, ô louco. Muito obrigado, Gabriel. Então vamos continuar aqui. E aqui eu tenho que passar um valor para o eixo x. Por exemplo, vamos passar o valor 5. Se eu dou um Shift Enter, ele me retorna menos 4.212. Perfeito? Então a gente consegue entender. Se eu gerar outros valores aleatórios aqui, vamos rodar novamente, esse valor mudou para 3.066. Então está dependendo dos valores aleatórios. Se eu mudar o valor de x também, o que vai acontecer? 10. 6.201. Então ele me retorna um valor para cada valor de x que eu passo. Eu poderia passar um conjunto de dados para x? Poderia. Mas se eu passar assim, por exemplo, 1, 2, 3 e 4, vamos supor que vai acontecer, ele vai mostrar um erro. Porque isso aqui é uma lista e não um NumPy Array. Então se eu mostro um NumPy Array, ele já faz as contas com cada elemento da minha lista sem eu precisar da necessidade de um for. Aqui faltou o y. Array. Então ele mostrou, já criou uma lista 0.558, 1.185, 1.812 e assim vai. Mas nós não queremos esse dado inventado aqui, 1, 2, 3, 4. Nós queremos o quê? O dado do eixo x, que já é esse dado de treinamento aqui. Então vamos visualizar quais são as hipóteses que ele está dando para mim. Então, para o valor 0, vamos visualizar aqui x e y. Então aqui nós temos só x, vamos visualizar só x. Basicamente x e y é igual, não tem por que visualizar os dois. Então para o valor de 0, ele está me retornando aqui que a resposta seria menos 0.069. Para o valor de 1, ele está me retornando que a resposta seria 0.558. Mas são essas as respostas? Não, porque para o valor de 0, a resposta é 0, para o valor de 1, a resposta é 1, para o valor de 2, a resposta é 2. Mas na verdade aqui ele não está dando esses valores. Então eu tenho que melhorar esses valores de W0 e W1
W1. Mas antes, vamos visualizar a nossa reta no nosso gráfico. Então, podemos copiar esse plt.scatter. Para diminuir a tela aqui sem querer, deixa eu voltar. Vamos dar um Ctrl Shift Enter, ele vai mostrar o mesmo gráfico, mas agora eu quero visualizar a reta. PLT. Um gráfico de retas no Matplotlib é plot. Então aqui eu passo X. E o que eu vou passar como eixo Y? Vou passar a nossa hipótese. Então, hipótese, eu passo W0 na posição 0, WS na posição 1 e passo o valor de X. Se eu dou um Shift Enter, eu consigo visualizar a nossa reta dado o conjunto de dados de teste e as nossas previsões.